Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E meus queridos, antes de nós irmos para a mensagem de hoje, todos aqueles que quiserem deixar aí os seus pedidos de oração, fiquem à vontade, porque diariamente nós estamos orando pelos pedidos que são feitos aqui no canal. E também aqueles que quiserem, deixe o seu like para auxiliar na divulgação dessa importante mensagem, ok? E está escrito: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, nós vivemos num momento de uma revolução tecnológica no qual nem sequer os filmes de ficção científica do passado conseguiram imaginar tamanha tecnologia que teríamos em nossos dias. E por conta disso, os próprios símbolos do Apocalipse podem ser compreendidos de uma forma incorreta. Veja, há poucos dias o próprio presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, alegou que até 2030 teríamos dispositivos eletrônicos não apenas em nossas roupas, mas também em nossa pele, até mesmo em nosso cérebro. E conforme a era da tecnologia vai avançando e a realidade do ser humano portar chips e dispositivos eletrônicos em seu corpo vai se tornando uma realidade, a errônea compreensão de que a marca da besta é um chip na testa ou sobre a mão direita vai ganhando mais e mais força entre o mundo evangélico. Mas, embora estes futuros dispositivos podem vir a ser implantados facilmente no ser humano e possam de alguma maneira colaborar com a identificação daqueles que aceitarão a marca da besta, ainda assim, não devemos ser inocentes em pensar que um simples microchip na testa ou sobre a mão simbolize a marca do anticristo, porque na profecia bíblica deve tudo ser explicado pela própria palavra de Deus, a Bíblia. E para sabermos o que verdadeiramente é a marca da besta, primeiramente nós devemos compreender o que é o selo de Deus, porque tudo que Satanás faz desde o princípio do grande conflito é tentar ser semelhante ao Altíssimo. Portanto, se compreendermos verdadeiramente o que é o selo de Deus, poderemos entender facilmente o que é a marca da besta. Bom, como remanescentes da profecia bíblica, nós entendemos que o selo de Deus é o sábado do quarto mandamento, porque lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículos 12 e 20, a palavra de Deus nos diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. A palavra sábado significa descanso, e quando Deus chamou os seus filhos do cativeiro egípcio para guiá-los até a terra prometida, Canaã, o Senhor estabeleceu por intermédio do seu servo Moisés alguns sábados, alguns descansos nacionais para os judeus, descansos esses que prefigurariam o trabalho do nosso verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, tanto no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo do verdadeiro tabernáculo que foi construído por Deus e não por mãos humanas. Contudo, quando Deus entrega os sábados dele para os judeus, a fim de que esses fossem reconhecidos como seu povo, nessa afirmação do Senhor, ele estava dizendo que entregaria os sábados que ele estabeleceu no princípio da criação, ou seja, o sétimo dia de cada semana, para que a guarda do quarto mandamento, que ordena a santificação do sábado de Deus, fosse então um sinal de que o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, era o Deus dos hebreus. E sendo que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo, e sendo que ele deseja imitar tudo aquilo que o Criador faz, então não devemos imaginar que a marca da besta precede o selo de Deus, mas o selo de Deus veio antes da marca da besta, porque esta marca é tão somente uma imitação satânica do selo de Deus. Bom, se Deus concede os seus sábados, o sétimo dia da semana, para separar o seu povo peculiar das outras nações, então Satanás também escolheria um dia da semana a fim de marcar e separar o povo que o reconheceria como seu Senhor. Veja, o sábado sempre foi guardado, mesmo antes do Monte Sinai, porque Deus o entregou para Adão e Eva no jardim do Éden, quando não havia nenhum judeu. E o sábado continuou a ser guardado em todos os tempos, inclusive pelo apóstolo Paulo, mesmo após a morte e ressurreição de Cristo.
E o sábado só passou a ser desprezado pelos cristãos depois do ano de 321 da nossa era cristã, quando o imperador romano Constantino decretou que todo o império deveria guardar e respeitar o venerável dia do Deus Sol, o domingo. E sendo o sábado o selo de Deus, e tendo Satanás ódio de tudo aquilo que Deus estabelece como verdade, é muito fácil de discernirmos que aquele que queria destruir o governo de Deus também tentaria lançar por terra o dia ao qual o próprio Deus estabeleceu como sendo 24 horas santas e sagradas para uma especial adoração àquele que tudo criou e que tudo sustenta com seu infinito poder. E na verdade, o próprio profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25 do seu livro, já havia sido avisado pelo anjo do Senhor que quando o Império Romano se estabelecesse, este mudaria os tempos e a lei. E como a própria história confirma, em 321 d.C., o imperador Constantino decretou que os tempos os quais Deus havia desde o princípio da criação estabelecido deveriam ser alterados, mudados. Em vez de guardar e santificar o sétimo dia da semana, Satanás se utilizou desse imperador pagão para fazer esta mudança do sábado para o domingo. Veja, embora em 313 Constantino passou a declarar que era cristão, na verdade, o seu coração sempre esteve voltado para o paganismo e, como bem sabemos, o cabeça do paganismo é o próprio Satanás. E se o cabeça da verdadeira igreja, Jesus Cristo, é o Senhor do sábado, como está escrito em Mateus 12, versículo 8, Satanás, o cabeça do paganismo, é o Senhor do domingo, pois o domingo, Sunday em inglês, quer dizer dia do sol, e assim como o profeta Malaquias diz que Jesus é o sol da justiça, sendo que Satanás sempre quer imitar a Deus, o símbolo do sol é um plágio do símbolo do sol da justiça. Então, assim como 2 mais 2 é 4, Satanás sempre foi o Deus Sol das religiões pagãs, inclusive de Roma. E assim como o Sol da Justiça, Jesus Cristo, estabeleceu o sábado como um dia santo para o seu povo, Satanás estabeleceu o domingo como dia de adoração para o falso Deus Sol, ou seja, um dia de adoração para ele mesmo. Amigos, o grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, não se dará por conta de microchips ou coisas parecidas, mas o grande e último conflito será travado com base em quem adoramos. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, o qual fez todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou, santificou e abençoou esse dia e o entregou como um sinal para distinguir o seu povo das demais nações? Ou adoraremos o inimigo de Deus, o qual deseja ser semelhante ao Senhor e colocou o seu representante, o homem do pecado, o qual se opõe e se exalta acima de Deus e acima de todo objeto de adoração e que ao mesmo tempo se assenta no santuário de Deus e se faz passar pelo próprio Deus. Bom, alguns afirmam categoricamente que o sábado não salvará ninguém porque o que nos salva é a graça de Cristo. E na verdade, essa frase está correta. Quem salva não é o sábado, mas é Cristo, o Senhor do sábado. Contudo, embora ninguém será salvo por guardar o sábado, muitos irão se perder por desrespeitar o mandamento do Senhor e uma grande multidão irá se perder por aceitar a marca da besta, por guardar o domingo quando esse se tornar obrigatório a nível mundial, porque, embora não somos salvos por guardar a lei, diz Tiago que seremos julgados por não guardar a lei. Portanto, a fé em Jesus, sem as obras da lei que foi dada no Monte Sinai pelo próprio Jesus, o grande eu sou, é morta. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo é que o Espírito Santo complete essa mensagem na mente e no coração de cada um de vocês. Mas antes de nos despedirmos, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai, estamos vivendo em um grande conflito entre a verdade e o erro, e a Tua palavra nos diz que antes que este encerre, haverão 2 grupos sobre a terra, os que receberão o seu selo e os que receberão a marca da besta. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos qual é o Teu selo segundo as próprias Escrituras nos apresentam e nos dê forças para resistirmos à marca da besta e não adorarmos virtualmente o Deus Sol deste mundo, Satanás. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês ainda não estão participando dos 21 dias em busca do batismo do Espírito Santo, nessa próxima tela é só clicar no quadradinho que vai ficar no canto direito inferior que o YouTube irá redirecioná-los para a nossa jornada de 21 dias, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.